Pai. Engrandecido e exaltado é o Teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor já nos proporcionou neste dia, por tudo quanto o Senhor já ministrou as nossas vidas nesta noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra inspirada e escrita. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos conduzindo, nos orientando, nos dando entendimento da Tua palavra, para que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Ó Espírito Santo, visite a cada vida. Tu conheces, Tu sabes as necessidades de cada um, e que Tu estejas conduzindo, que Tu estejas sustentando, orientando, fortalecendo, Senhor, e dando ânimo a cada um dos Teus filhos para a glória do Teu nome. Assim, Pai, nós Te oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Desde ontem que nós planejamos, mas a própria palavra de Deus diz que o planejar é do homem, mas o executar, a palavra final, vem de Deus. Ontem nós preparamos um texto e nós havíamos preparado para ontem, Deus mudou. Hoje nós iríamos fazer também outra coisa que Deus também mudou, porque é para Ele a glória dele, Ele é quem dirige, Ele é quem sabe das necessidades. E me perdoe a brincadeira, mas é verdade, eu não sou bobo. Melhor é obedecer do que sacrificar. Me chama a atenção as 3 parábolas de Lucas capítulo 15. Jesus contando essas parábolas, ele fala primeiro sobre a parábola da ovelha perdida. A ovelha que perdeu-se por inocência. Nós podemos imaginar o pastor guiando as ovelhas, e o pastor é diferente de outros personagens que cuidam dos animais, porque o pastor vai à frente e as ovelhas o seguem. E quem sabe o texto não dá explicações detalhadas, mas o pastor está guiando as ovelhas, e uma ovelhinha mais que fica para trás vê um pasto de um lado e de outro e se perde. Ela pensa em comer aquele pasto e depois acompanhar o rebanho, mas o pastor segue com as outras ovelhas e ela fica para trás. Eu costumo dizer que uma ovelha assim se perde por inocência, e quando ela levanta a vista, o pastor está longe junto com as ovelhas. É algo bem parecido com os nossos dias. Tem muitas ovelhinhas que saem e vêem um pasto, pensa que é bom, e o pasto não é bom, e acaba perdendo o pastor de vista. Depois Jesus conta a parábola da dracma perdida, que conta de uma dona de casa que perdeu uma moedinha. E é incrível, ela perde uma moeda, e a Bíblia também não dá detalhes, mas ela gastou muito mais em festejar quando ela achou a moedinha do que o próprio valor da moeda, porque ela é apenas uma dracma. E diz o texto que quando ela achou a moedinha, ela convoca, ela convida as vizinhas e se alegra. Com certeza ali rolou um lanche. Ela gastou bem mais do que aquela moedinha que ela havia perdido. Amém? Não é verdade? Afinal, a gente quando convida, nós, conforme foi falado aqui nesta noite pelo pastor, nós somos crentes, nós não bebemos nem fumamos, mas comemos. Tudo tem um cafezinho, tudo rola um bolo, né? E eu ainda bem que eu estou fazendo a dieta do alface. Vocês conhecem a dieta do alface? Quantos conhecem? Eu como tudo, menos alface. Não emagrece não, mas eu vivo muito feliz. Amém? A dracma foi perdida. E eu costumo dizer que a dracma, a dona de casa perdeu pelos muitos afazeres que tem em casa. Olha, se tem uma coisa, eu aproveito para abrir um parênteses, se tem uma coisinha chata, e Deus preparou, e aqui na América é um pouco diferente, de forma que sobrecarrega mais ainda. Mas olha, coisa chata é trabalho de casa. As irmãs são testemunhas disso. E o pior, se a irmã quiser realmente deixar a casa nos trinques, conforme se diz, tem trabalho em casa para o dia todo. Porque a casa pode ser forrada ou não ser de cerâmica ou piso grosso, mas olha, limpa a poeira, daqui a 2 minutinhos está cheio de poeira novamente. E tem mais ainda, tem o amado, o abençoado, que ele quando vai no banheiro, para complicar ainda mais as coisas, ele não deixa a toalha molhada em cima da cama. Não, aqui não tem pessoas que fazem isso, não tem homens que fazem isso. Deixar a toalha em cima da cama, né? Deixar a roupa suja largada de qualquer jeito, deixar o banheiro todo sujo, né? Não, aqui não tem nenhum homem que faz isso. Eu sei que os homens daqui dessa igreja ajudam a esposa, limpa tudinho bonitinho, não deixa as toalhas molhadas nos lugares, não é?
E quando ele chega do trabalho também chega sempre de bom humor, glorificando a Deus e colocando as coisas tudo no lugar. Então, a mulher, pelos muitos afazeres de um lar, ela perdeu a moeda. E eu costumo passar por isso lá em casa. Eu pergunto à minha esposa: filha, aonde está isso assim assim? Ela: está na estante. Aí eu vou lá na estante, não está. Eu digo: não está. Ela: está na cômoda. Aí eu vou na cômoda, também não está. Ela: olha na gaveta da cômoda. Eu abro a gaveta, também não está. Mas para que brigar? Tem outras coisas que ela faz melhor do que se lembrar de onde colocou as coisas. É os muitos afazeres de casa. Então, a ovelha se perdeu por inocência. A dracma foi perdida pelos muitos afazeres que existem numa casa. Agora, o filho pródigo foi embora de casa porque quis. O filho pródigo foi embora de casa porque quis. Interessante que na sua Bíblia e na minha está escrito a parábola do filho pródigo. Eu acho que é errado. O nome desta parábola devia ser a parábola dos 2 filhos, ou pelo menos a parábola do bezerro, porque a confusão todinha gira em torno do bezerro que mataram, que o pai mandou matar para o filho mais velho, para o filho caçula, que foi embora de casa. E Jesus começa a parábola dizendo que certo pai tinha 2 filhos, e o mais moço deles chega para o pai e diz: pai, me dá a parte dos bens que me pertencem. Em outras palavras, esse filho estava dizendo: pai, eu estou doido que tu morra, porque tu é rico, tu tem muito dinheiro, eu estou a fim de meter a mão na tua grana e sair pelo mundão aí afora, me esbaldando, fazendo o que eu bem entender, mas tu não pega nenhuma gripe, tu tem uma saúde abençoada, e eu quero a parte dos bens enquanto você está com vida. Se fosse na minha época de garoto, eu no mínimo tinha levado uma surra muito boa do meu pai. Eu não sei você, mas eu teria levado uma surra. Talvez outro pai da minha época, de menino, talvez dissesse ao filho: filho, você vai embora. Essa sua loucura de querer ter essa liberdade falsa aí no mundo, o mundo vai te maltratar, vai te magoar. Quando você não servir mais para nada, o mundo vai te abandonar. E eu vou estar de braços abertos te esperando. O pai poderia ter agido assim, mas olha, é incrível. O pai reparte os bens. E diz o texto que, passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. É que quando uma pessoa, conforme este garoto, desejou a morte do seu pai, na cultura do povo daquela época, quando alguém desejava a morte de outra pessoa, para a comunidade local ele também morria. Não é que as pessoas matavam ele, mas, por exemplo, se ele passasse na rua e ele cumprimentasse alguém: ô, tudo bem? As pessoas não lhe dirigiam palavra. É como se ele não existisse. Dava-se início a uma cerimônia chamada cerimônia do Casazar, onde todo mundo ia para a praça principal da cidade, fazer tipo uma cerimônia de um cântico fúnebre. Por isso que diz o texto que, passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Amém? Estão entendendo? Amém? Não durma não, tá bom? A gente está apressado, eu só vou poder ficar com os irmãos até 1h da manhã, tá bem? Não durma não. Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Onde é a terra longínqua? A Bíblia também não diz, mas nós sabemos. É o mundo. A terra longínqua é o mundo que muitas vezes a pessoa tão pertinho da casa do Pai, tão pertinho da igreja, mas se torna um país distante. Porque ele levanta barreiras para não estar na casa do Pai, para não estar na presença das pessoas que o amam, que se preocupam com ele. Partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. De onde se tira que não se põe, se acaba. O dinheiro que o pai lhe deu acabou-se, e por incrível que pareça, como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Veio naquela cidade, naquela região, uma grande fome, e o problema daquele filho agora era sobrevivência. E ele procurou trabalho. O único trabalho que encontrou foi tomar conta de porcos. E Jesus estava contando a parábola para os judeus, e os judeus não sabem, não podia tocar no porco. O porco era considerado um animal imundo. Se tocasse num porco, não podia entrar nem na sinagoga, nem no templo para adorar a Deus. Tinha que passar pelo processo de purificação, se apresentar ao sacerdote, oferecer sacrifícios. E este jovem, o único trabalho que encontrou foi tomar conta de porcos. E diz o texto que a fome era tanta
que ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Incrível! Esse jovem que vivia como um príncipe na casa do seu pai, agora desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Eram as vagens que dava para os porcos. E na época de fome, de seca, o povo pobre comia também daquelas alfarrobas. E ele queria comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu quero lhe dizer que tem pessoas que vivem assim, sabia? Pessoas que um dia estiveram na presença do Senhor, foram filhos de Deus e viraram as costas, sem mais nem menos, e foram embora. Arrumaram desculpa, porque desculpa é o que não falta. Eu não fui com a cara do pastor. Alguém não me tratou bem. E são várias desculpas que as pessoas arrumam para sair da presença de Deus. Eu já ouvi pessoas dando desculpa de que abandonou Jesus porque tinha vontade de ser batizado com o Espírito Santo e não foi. É brincadeira. Tem pessoas que põem culpa em todo mundo. É mais fácil a pessoa colocar a culpa nas pessoas do que assumir. Quer ver? Isso começou lá no Éden. Quando Deus disse para Adão: Adão, o que é que você fez? Eu não disse a você que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele disse: foi a mulher que me desse. Foi a mulher. A mulher disse: também o Senhor botou uma serpente aqui. E cada um vai. É mais fácil assumir a culpa. Hoje, há uma deficiência muito grande de nós assumirmos as nossas culpas. Nós preferimos dizer: eu estou discutindo com Bob, né? Estou discutindo com Bob. Aí, tá bom, pronto, tá legal, você tem razão. Pronto, não se fala mais nisso. Tá bom, pronto, fim de papo, você está certo. É mais fácil fazer isso do que dizer: Bob, me perdoa, estou errado. Eu errei. Nós não falamos isso. É mais fácil colocar a culpa nas pessoas do que assumirmos. Não, assuma seus erros. Sabe por quê? Analise comigo. Se vai haver um julgamento, e o culpado está ali, estão os jurados, estão o advogado de defesa, o de acusação, o promotor, está tudo pronto. E quem sabe, conforme tem alguns júris que levam 2 dias, está tudo pronto. Está tudo preparado para tentarem condenar aquele réu. Se antes de começar o julgamento o réu levantar a mão e dizer: meritíssimo, eu queria a palavra. Diga, fala. Não, eu quero dizer que eu sou culpado. A partir do momento que ele assume a culpa, não precisa mais de advogado de acusação. Não precisa mais de prova. Não precisa mais de promotor. Quando a pessoa assume a culpa, ela está precisando de quê agora? Só quem pode ficar ali agora é o juiz e o advogado de defesa, para tentar amenizar a pena. Da mesma forma, quando nós assumimos as nossas culpas, não precisa mais o inimigo nos acusar de nada. A nossa consciência não vai mais nos acusar. Agora nós vamos para a presença do justo juiz, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e temos como nosso advogado Jesus Cristo justo. É tão simples do que nós estarmos justificando. Por favor, não aproveite, não se justifique, não. Assuma seus erros, suas culpas, e vá lá para os pés do Senhor. E vá lá, porque lá você encontra refúgio, você encontra paciência, entendimento, você encontra abrigo, você encontra compreensão nos pés de Jesus. O versículo 17 diz que o filho caiu em si por causa da fome. Diz o texto: e caindo em si. E significa o quê? Quando ele fez aquele pedido ao pai, ele estava fora de si. Estava para desejar a morte do pai. Diz o texto, olha: caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Veja agora a solução que ele conta no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Olha o que ele planeja, amados. Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, e chegando lá na casa do meu pai, eu vou dizer para ele: Pai, olha, eu pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Foi o que ele planejou. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Não durma não, tá bom? Foi o que ele planejou. No versículo 20, ele se levanta e vai para a casa do seu pai. E quando ele ainda vinha longe, o seu pai o viu. Você acha que foi por acaso que o pai viu o filho voltando?
Não foi. Eu também não creio. Eu creio que desde o momento que aquele filho foi embora de casa, em várias etapas, em vários momentos de cada dia, o pai ia lá na frente de casa e olha, ele vai voltar. Grande Deus. Ele foi embora. A sua cadeira ficou vazia. Mas na hora das refeições, os seus talheres e seu prato era colocado. E o pai, quem sabe, se levantava, ia lá na frente de casa e olhava se seu filho estava voltando. Até que nesse dia ele viu. E disse que quando o pai o viu, correu ao encontro do filho. E o filho agora começa a colocar em prática o que havia planejado. No versículo 21, o filho diz, olha, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não disse a última parte do versículo 20, do versículo 19, que ele planejou, faze-me como um dos teus trabalhadores. Por que ele não disse? Ele planejou dizer, me recebe como um dos teus trabalhadores. Mas quando ele se encontrou com o pai, ele só disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não disse, me recebe como um dos teus trabalhadores. Por quê? Primeiro, pela atitude do pai. Aleluia. O pai correu ao encontro dele. Aleluia. Glória a Deus. E um patrão muito dificilmente corre atrás do empregado. Mas um pai, ele corre atrás do seu filho. Eu não sei se você sabia, mas na cultura daquela época, um homem de idade não podia correr no meio da rua. Um homem de cabelos brancos, um pai que tinha 2 filhos adultos, se ele corresse na rua, ele estava dando liberdade para qualquer pessoa, até uma criança, chegar e dizer, desse o respeito. Um homem velho correndo no meio da rua, cadê o respeito? Ele tinha que andar em passos calmos e lentos, impondo respeito. E esse pai foi motivo de escândalo na cidade, porque ele correu na rua. E o incrível, todo mundo sabia que ele estava correndo ao encontro de um filho que desejou a sua morte. Os amados estão entendendo? Amém? Mas ele não se importou que falassem, que as pessoas criticassem. Afinal, era o seu filho amado que estava voltando. Aleluia. Algo parecido quem fez foi Jesus. Ele não se importou com os escárnios. Deus eterno. Foi colocado um saco na sua cabeça e o rodavam e batiam nele e diziam, adivinha quem te bateu? E cuspiam na sua cara. E chutavam, e escarneciam, e zombavam. E ele não se importou. Ele apressou-se e subiu lá na cruz para pagar o preço do meu pecado. O preço do teu pecado. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fica em poder. Aleluia. Oh, santo é o nome do Senhor. Obrigado a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Muito obrigado, papai. Aleluia. Para a tua glória, Senhor. E eu reconheço que eu não sou merecedor. Não sou merecedor porque Jesus me amou dessa forma. Porque Jesus te amou dessa forma. Eu passei um bom tempo da minha vida sendo este filho caçula. Eu um dia abandonei a casa do pai também. E fui embora viver a minha vida. E acabei morando lá na cidade do Rio de Janeiro por 12 anos. E durante 12 anos eu fui cantor da noite. Cantei nas noites carioca. E durante esses 12 anos, 8 anos, além de cantar, eu fui viciado em cocaína também. Mas Deus tem uma forma de nos tratar que não dá. Eu falei ontem aqui, você não precisa entender a forma de Deus trabalhar. É viver a cada momento que Deus permite na minha e na tua vida. Porque se a gente for tentar entender, nós não vamos conseguir. Deus colocou ao meu lado umas pessoas que vinham da igreja. Eu tinha um baterista que tocava comigo e era viciado em cocaína. E tocou comigo durante 8 anos. E um dia chegou para mim e disse que não ia tocar mais. E eu perguntei a ele se alguma banda mais famosa do que a minha havia o contratado. Ele disse que não. Eu perguntei se algum músico da banda tinha aborrecido ele. Ele disse também não.
Eu disse, por que você vai sair da banda? Você é meu parceirão. Quando acaba o show, quando as luzes se apagam, a gente sai por aí para beber e se drogar. Você não pode sair. Ele disse, mas eu tenho que sair. Eu disse, por quê? Ele disse, quarta-feira depois do ensaio, eu passei na igrejinha aqui do morro e a mocidade estava cantando uns hinos tão bonitos. E eu parei, fiquei na frente da igreja, depois me aproximei, fiquei no muro, depois entrei, fiquei no último banco da igreja. Escutei, fiquei ouvindo os jovens cantando aqueles hinos bonitos. Cara, eu não sei o que aconteceu. De repente o pastor veio e deu uma palavra. Cara, quando eu dei por mim, eu estava lá na frente com a mão levantada e chorando. E eu me lembro que eu disse, Silvio, eu já entendi tudo, tu tá doidão, cheirou muito, não trouxe nada para mim, tá com essa conversa fiada aí. Ele disse, não, eu estou de cara limpa. Eu disse, cara, ontem nós cheiramos. Ele disse, sim, mas ontem, drogado, doidão, eu tive um encontro com Jesus e fui liberto. E eu olhei para ele, eu disse, cara, tu tá diferente, tu tá com a cara de mané, de otário. Os crentes te deram uma lavagem cerebral. Ele disse, tu é cheio de Jesus, eu fui liberto, Tom. Eu digo, Silvio, parabéns. Só não dá para mim esse negócio aí. Largar os palcos, a cocaína, largar bebida, não dá para mim. E eu contactei com outras bandas, veio um baterista fazer teste, veio vários. Mas dentre eles teve um que foi aprovado pela banda. E ele veio falar comigo para tratar de salário. Quando ele chegou, eu disse, seu nome? Ele disse, Amós. Eu disse, como? Ele disse, Amós. Eu disse, cara, Amós é o nome de um personagem bíblico. Ele disse, lá em casa é todo mundo crente, eu estou afastado, mas eu vou voltar em nome de Jesus. Eu disse, se você vai voltar, por que você veio tocar comigo? Ele disse, cara, eu não sei, Deus sabe. Aleluia. Pouco tempo depois, o meu baixista, que tocava comigo também há quase 8 anos, resolveu sair da banda, ia fazer um mestrado de Química, ia viajar para fora do Brasil, ia sair da banda. E eu contatei com outras bandas, com o pessoal do meio musical, e veio vários baixistas, e dentre eles foi escolhido um. Quando ele chegou, disse seu nome, ele disse Isaías. Aí eu disse, mas você não é da igreja também, ele disse da igreja de Amós. Foi ele quem disse que você estava precisando de um baixista. Depois veio Daniel, veio Moisés, e eu costumo dizer, ainda bem que era uma banda, se fosse uma orquestra tinha havido os profetas menores, os profetas maiores, discípulos. Querido, e eu vivendo como esse filho pródigo, porque aos 14 anos de idade meu pai me levou para a igreja. E eu pensei, eu digo, eu vou para lá para agradar o meu pai. E fui a alguns cultos, depois começaram a pegar no meu pé, que tinha que estar na escola dominical de manhã, e tinha que ir para a igreja de noite, e era igreja. Eu digo, essa parada não vai dar para mim não. Saí fora. E aí o que aconteceu? Foi que o mundo quase que acaba comigo. Ora não for o Senhor, o mundo tinha acabado com a minha vida. O inimigo bem que tentou. Eu me lembro, queridos, que uma vez eu estava lá no morro, e eu era muito conhecido lá pelo pessoal do tráfico, lá no Morro do Estado, em Niterói, e houve um tiroteio muito grande, briga por ponto de venda de drogas. O Morro do Palácio havia invadido o Morro do Estado. E eu saí com 2 pistolas na mão, porque eu me achava o máximo lá naquele morro, e eu saí para defender o morro também. E eu dou de cara com o Robinho. E o Robinho chegou e disse, para onde vai? Eu disse, quem é que está aí? Ele disse, é o Morro do Palácio, está invadindo. É bala lá no campo, para todo que é lugar. Eu digo, estou nessa aí. Quando eu fui sendo, ele disse, você não. Você não é traficante? Você não recebe dinheiro do tráfico? Você é cantor. Você faz show aí, o pessoal paga para ver você cantar, e de vez em quando você faz show para a comunidade. Você não tem nada a ver com isso, vá para casa. Era porque o Robinho gostava de mim? Não. Deus me amava. Ele estava cuidando de mim. Eu fiquei com esses músicos que vinham da igreja e eu pensei, eu vou drogar esses meninos, mas não conseguia. Na hora dos intervalos eu ficava no camarim me drogando, bebendo, e eles não se envolviam. Um dia eu cheguei para um ensaio, eu tinha bebido muito, tinha cheirado muita cocaína, e cheguei para um ensaio, eles tinham chegado primeiro do que eu, e estavam cantando uma música. Eu quero cantar essa música, eu já estarei concluindo. Ó Deus, grande é o teu poder, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Fala, Senhor. Eu cheguei para o ensaio, eu tinha me drogado muito, tinha bebido. E quando eu cheguei, tinha minha casa na frente, um galpão atrás, onde eu ensaiava, onde ficava o equipamento. E eu cheguei, fiquei no beco, e eles estavam cantando assim.
nessa noite tão linda ser. Creio nessa verdade santa. Quem está caído se levanta pela virtude que essa palavra tem. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. E eu estava chorando no beco, e eu sequei as lágrimas e cheguei para os meninos e disse: o que está vendo aqui, rapaz? Isso aqui está virando igreja, vamos ensaiar. E começou o ensaio. Alguns dias depois eu cheguei na segunda-feira de manhã em casa. Eu tinha saído na quinta, tinha tocado quinta, sexta, sábado e domingo. Cheguei na segunda de manhã, tinha sobrado um pouco de cocaína. E com o tempo chuvoso, com a temperatura do corpo, a cocaína melou. Ela molhou, ficou igual açúcar molhado, e eu sabia como recuperá-la. Esquentava o prato, não podia esquentar muito, porque quando colocasse ela no prato derretia, tinha que ser morno. E eu esquentei o prato, comecei a rolar cocaína para um lado e para outro, para ela secar, para mim poder cheirar. Quando de repente bateram no meu portão, eu escondi o prato com a cocaína e fui atender. Era um irmão da igreja lá do morro. Eu digo: diz aí, tudo bem? Ele disse: oi, Tony, tudo bom? Tudo bem? Diz, ele disse: olha, nós vamos fazer um culto de louvor e adoração a Deus no campinho, aonde você faz show às vezes para a comunidade. Eu digo: ué, o que tem eu com isso? Ele disse: olha que o som da igreja é fraquinho, e eu vim falar com você para você emprestar seu equipamento. Me perdoe, não se escandalize, mas isso era armação de Deus. Bom, era a armação de Deus. Não tinha necessidade de me envolver naquele culto. Era só chamar o templo central lá no Fonseca, e tinha equipamentos de sobra para fazer esse culto. Qualquer outra igreja forneceria, mas Deus queria me envolver naquilo. Eu disse: cara, quando é esse culto? Faltava um mês. Eu digo: olha, não vai dar para me emprestar não, porque daqui a tantos meses eu estou com um contrato assinado, eu tenho que tocar em vários clubes, e se eu furar o contrato eu tenho que pagar multa. Ele disse: Tony, nós já oramos, você não vai pagar multa nenhuma, e você vai emprestar o som. Aleluia. Eu disse: cara, eu não vou emprestar não. Ele disse: vai, porque nós oramos. Aleluia. E o Senhor já falou conosco e disse que você vai emprestar. Eu digo: olha, Deus falou com vocês, não falou comigo, que sou dono do som. E eu não vou emprestar. Ele disse: você vai, em nome de Jesus. Aleluia. E o irmão subiu lá no batente. Deus revestiu aquele irmão com autoridade. Ele botou o dedão assim na minha frente e disse: em nome de Jesus, você vai emprestar. E eu fiquei desarmado. Eu digo: tudo bem, eu empresto. Empresto. Só não vou botar meu pessoal para trabalhar para vocês, mas eu vou emprestar. E eles foram embora. Eu tirei a cocaína do prato, fui esquentar o prato e colocar a cocaína de volta. Quando eu estou me preparando lá, bateram no portão novamente. Era o irmão de novo. Eu disse: o que foi que houve? Ele disse: e os ensaios? Eu disse: ensaios de quê? Eles do grupo da igreja. Eu disse: cara, não tenho nada a ver com isso. Não, mas nós temos que ensaiar. Eu disse: ensaiar na igreja? Não, nós temos que ensaiar aqui. Eu disse: olha, eu ensaio toda quarta-feira. Você vem com os irmãos ou antes ou depois do meu ensaio e você ensaia, tá bom? Ele disse: tá legal. Ele foi embora. Eu voltei para a cocaína novamente. Quando eu fui ver, bateram no portão de novo. Era o irmão com mais 3 ou 4, eu não me lembro. E eu disse: foi que houve? Então vamos aproveitar que hoje é segunda-feira, é a tua folga, e a gente já faz um ensaio hoje. Você já fica livre da gente de um ensaio. Eu disse: cara, mas eu estou ocupado. Ele disse: não, você já vai ficar livre de um ensaio. Eu disse: tá bom. Eu deixei a cocaína escondida lá no forno e fui montar o equipamento de som para o irmão. Olha como é que Deus faz. Quando eu estou montando, acabei de botar som nos microfones, eu que era a estrelinha da banda, e eu não montava som para mim, igual eu estava montando para os irmãos.
E quando eu acabei, disse, olha, tem som nos microfones. O irmão chegou e disse, glória a Deus. Eu digo, deixa de gritar aí, cara. Isso não é para testar se está bom. Põe mais grave. O outro no outro microfone, aleluia. Põe mais agudo. E cada um pedia uma coisa, cada um pedia outra. E eu ajeitando o som para eles. Quando o som ficou pronto, eles começaram o ensaio. 1 hora cantando o mesmo hino. Quando ia terminando o hino, alguém errava. Errou o irmão da bateria, do teclado, do baixo, percussão, todo mundo errava. E eu ali olhando. E teve um momento que eu disse, cara, eu já estou por aqui com essa música. Mas 1 hora que vocês estão tocando a música é simples, é fácil. Eu já aprendi a tocar e a cantar. Estou aprendendo, eu disse, aprendi. Aleluia! Eu disse, então toca. Eu digo, toca. A música era assim. Cristo hoje te chama, vem a mim, ô pecador. Aleluia! Seu desejo é salvar tua alma, lá na cruz a resgatou. Basta crer somente pela fé, verás o Senhor, nosso Deus onipotente, que enviou o Salvador. Jesus Cristo maravilhoso, hoje mesmo vai operar em um coração que contrito a Ele aceitar. Basta crer somente pela fé, verás o Senhor, nosso Deus onipotente, que enviou o Salvador. Enviou o Salvador, enviou o Salvador. E quando eu terminei de cantar o hino, eles largaram os instrumentos, foram para um canto assim do galpão. Eu disse, aí, vai, não dá, pode, não pode. Eu disse, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que dá? Eu disse, calma aí, Tony. Eu disse, calma aí vocês. Estão fazendo grupinho, o que foi que eu fiz de errado? Eu disse, não, calma aí, não vai dar, em nome de Jesus. Eu disse, o que foi que houve? Ele disse, Tony, tu cantou o hino melhor do que o irmão que ia cantar. Aí o homem sem Jesus, ele acha que é o máximo, né? Quando eles falaram isso, eu disse, mas eu estou acostumado a cantar na noite. Sim, então, você está acostumado a cantar na noite. O equipamento é seu. Cantou melhor do que o irmão Edson. No dia do culto você não vai estar tocando em lugar nenhum. É o nome do irmão era Edson. Tem 3, ó, tem outro lá. Tem outro lá, né? Tem 2, 3. Glória a Deus. Só. E no dia você não vai estar tocando em lugar nenhum. E você tocou melhor do que o irmão. Então no dia você vai cantar o hino. Eu disse sim. Eu digo, não vai dar certo não. Mas ele tocou num ponto fraco de um nordestino na época. Ele disse, não tem coragem não, você não é homem não. Eu disse, não, que é isso? Homem eu sou. Não, que é isso? Homem eu sou. Ele disse, não tem coragem não? Eu disse, tem. Que conversa? Tem, por favor. E no dia, lá fui eu para o meio dos crentes. E eu me lembro que a prefeitura armou um palanque muito grande. E eu fui passando atrás do palanque, estava o Robinho e o PH, que eram os líderes do tráfico no morro. Quando eu fui passando, eles pensaram que eu ia passar direto. E aí, Sérgio Bom, como é que é? Eu disse, tudo firme. E aí, Federal, como é que é? Eu disse, tudo legal, tudo em cima. Eles pensaram que eu ia passar direto. Quando eu comecei a subir no palanque, os irmãos já estavam lá, apostos. O Robinho disse, a PH, qual é a do cara aí, meu irmão? Aí PH disse, a cocaína deve estar comendo o juiz dele. Aí o Robinho disse que nada. Isso deve estar de olho em algum irmão. E não era. Era o Senhor cercando. Aleluia! Aleluia!
os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e o futuro que vocês precisam. Disse o Senhor para o seu povo que se encontrava no cativeiro em Babilônia, e continuou falando para mim e para você. A palavra ficou no meu coração. Eu cantei o hino. O inimigo viu o que estava acontecendo comigo, e ele se encarregou de abrir portas de grandes clubes. Eu passei a fazer shows também sozinho no Rio, mas Deus não desistiu. Deus não desiste dos seus planos. Ainda mesmo quando você já desistiu de você mesmo, Deus não desiste de você. Mesmo Ele sabendo que algumas pessoas vão viver a vida toda aqui na terra e nunca vão querer saber dele, mas mesmo assim Deus vai usar cada segundo da vida daquela pessoa para que aquela pessoa entenda, compreenda que Ele ama e que Ele não desiste. Mesmo Ele sabendo que muitos não vão querer saber dele, Ele não entrega os pontos, Ele não abandona ninguém à sua própria sorte. Nós é que saímos da presença do Senhor e percorremos caminhos tortuosos, que aos nossos olhos parece muito bom, mas diz a palavra de Deus que há caminhos que para o homem parece muito bom, mas no seu final são caminhos de morte. Por isso, meu amado, você que veio aqui nesta noite, minha querida, minha amada, você que ainda não fez uma aliança com Jesus, você que ainda não tomou a decisão de entregar a tua vida a Jesus, de andar com Ele, de conhecer, de saber realmente quem é Ele para você, você tem essa oportunidade hoje. Olha como o Senhor fez na minha vida, e eu não sou, nunca fui nem sou merecedor. Passado mais, teve outras coisas que Deus fez, é muito longo, muito extenso, mas para ser breve, eu cheguei em mais uma segunda-feira de angústia, de tristeza. Cheguei em minha casa, me sentei no quintal, o sangue escorrendo pelo nariz da quantidade de cocaína que eu tinha cheirado, inalado no final de semana, e eu tinha cocaína no bolso ainda. Eu pensei, eu digo, vou beber e vou cheirar. Quando passar o efeito da cocaína, eu vou tentar dormir. Porque quando se está cheirando cocaína, se cheirar durante 24 horas, fica 24 horas sem dormir. A cocaína é uma droga que deixa a pessoa acesa, ligado, não deixa a pessoa dormir. E eu pensei, eu digo, vou cheirar mais. Mas olha como Deus faz. Não tinha ninguém lá no quintal de casa, nem um pastor, nem um irmão. Eu no quintal de casa sentado, olhei a ponte Rio-Niterói, a Baía da Guanabara, olhei para dentro de mim mesmo e disse, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Estou há 12 anos aqui no Rio, sou um pai omisso, ausente, minhas filhas estão crescendo, minha esposa sofre nas minhas mãos. O que eu estou fazendo da minha vida? O que será do meu futuro? E quando eu morrer, para onde vou? E eu fechei os olhos, e Deus começou a me mostrar na minha mente todos os momentos da minha vida de confusão, de briga, os shows, os momentos em que teve uma vez que eu estava tocando na Praia das Charitas, em Niterói, eu tinha cheirado tanta cocaína que eu saí pelos fundos do clube, fui para a beira da praia com a minha esposa, com o coração disparado, uma dor de cabeça terrível, sangue saindo pelo nariz. E eu me lembro que eu disse para minha esposa, minha filha, me ajuda. E ela disse, o que eu posso fazer por você? A cocaína está acabando contigo e você não tem forças para deixar. E lá no quintal da minha casa, Deus começou a mostrar todas aquelas cenas da minha vida. E no final Ele me mostrou uma cena que eu não conhecia. Ele me mostrou na minha mente um Tony liberto. Glória a Deus. Aleluia. Um Tony livre das drogas. E eu me lembro que eu disse, Deus, eu não sei se Tu estás do meu lado, se estás no céu, se Tu se interessa, se importa por um cara como eu. Se Tu se interessa, eu estou aqui, eu sou um cara drogado, eu sou mau, eu uso as pessoas para o meu prazer, eu piso as pessoas. Se Tu acha que a minha vida tem solução, toma minha vida nas Tuas mãos e faz dela o que o Senhor quiser. Eu não sabia que Deus recebia uma oração de uma pessoa como eu, e eu nem sabia que estava orando. Queridos, a oração é a chave que move a mão e abre o coração de Deus.
eu quando acabei de fazer essa oração, que eu não sabia que estava orando, eu fui invadido por uma alegria tão grande dentro do meu coração, naquele momento, naquele exato momento. Um fardo pesado que eu carregava sumiu. Não precisava, mas naquele momento o tempo estava parado e um vento forte veio da Baía da Guanabara, passou no quintal da minha casa, parecia um furacão. E eu abri os olhos assustado, o dia mudou, tudo ficou bonito. Eu olhei para um lado e para outro e senti uma unção que eu não sabia o que era aquilo, uma alegria dentro de mim que o Espírito Santo estava colocando. Eu comecei a andar de um lado para outro no quintal de casa. Chamei a minha esposa e disse: Mira, vem aqui, Mira, eu estou tendo um encontro com Deus. Ela chegou, pensou que eu estava doidão, disse: é assim mesmo, e voltou para os afazeres dela. E eu fiquei mais de 1 hora no quintal de casa, querido, andando de um lado para o outro, chorando e rindo. A partir daquele dia eu fui liberto das drogas, eu cancelei os shows, eu fui liberto da bebida, do cigarro, tudo. Cancelei o show, vendi boa parte do equipamento para poder indenizar os meninos que tocaram comigo durante tantos anos. Vendi quase todo o equipamento, paguei as contas dos meninos todinho e falei: olha, meu negócio agora é com Jesus. E depois de um mês, chegou o dia 31 de dezembro, e eu disse para minha esposa: eu hoje vou na igreja, eu vou levantar a mão bem alto para todo mundo ver. Vamos comigo. Ela disse: você está de armação, eu conheço você. Eu disse: você vai ver o que é que Deus vai fazer na minha vida. E 7 horas da noite eu estava trocado de roupa no portão de casa, esperando um crente passar para ir com ele, porque eu tinha vergonha de ir sozinho. Deu 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas, não passou um crente na porta de casa. 9h30, 10 horas, eu disse: pronto, hoje eu ia para a igreja, 10 horas, não passou um crente aqui. Aqui é caminho, mas não passou nenhum. Vamos hoje que eu ia para a igreja. Aí eu entrei, coloquei um disco evangélico para tocar. Quando eu estou ouvindo o disco, eu escutei pisadas no beco de casa. Eram as crianças da igreja. E eles chegaram: irmão Tony, eu digo: oi, abençoado, vocês estão vindo do culto? Não, nós estamos indo. Não, vocês estão vindo. Eles: não, nós estamos indo. Hoje é 31 de dezembro, o culto está começando agora. E eu fui com as crianças para a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, as crianças entraram e eu fiquei com vergonha na porta. De repente eu disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não conheço ninguém aqui, eu vou embora. Eu não sabia. Quando eu pensei em ir embora, um jovem olhou para as outras pessoas, cutucaram, todo mundo no morro do estádio me conhecia, e a igreja todinha olhando para trás. E eu com vergonha lá na porta, digo: eu vou embora. Quando eu pensei em ir embora, um jovem levantou-se no meio da mocidade e veio andando no meio da igreja, de braços abertos e chorando e rindo. Era o meu ex-baterista. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. E ele chegou para mim e disse: ô meu irmão, que bom que você está aqui, rapaz. Desde que Jesus me resgatou, desde que Jesus me libertou, que nós temos orado todos os dias por você. Tem um lugar para você aqui, vem cá. Tem um lugar na mesa de Deus que é para você, querido, querida, que ninguém pode ocupar, é seu. Jesus comprou para você esse lugar. Aleluia. E nós entramos, e para minha surpresa, no meio do culto, o pastor disse: vamos ouvir o irmão Tony cantando o hino. Aí eu disse: ué, eu nem levantei a mão ainda, já fui aceito. E eu me lembro que naquela noite, Glória a teu nome, Deus. Tu és bom, Senhor. nós cantamos assim: Oh, aleluia. Obrigado, papai. quantas vezes procurei entre as pessoas alguém que pudesse me ajudar. A resposta que eu sempre recebia era a mesma: sinto muito, hoje não dá. E assim o tempo foi passando, já começava a me desesperar.
uma voz suave me dizendo: sou teu amigo, estou aqui para te ajudar. Eu encontrei um amigo fiel. O seu endereço fica lá no céu. A cidade onde ele mora é toda cheia de luz. Esse amigo que falo, seu nome é Jesus. Agora no dia 31 de dezembro próximo estará completando 13 anos. Sou um menino ainda, um menino na fé. Não vou muito longe sozinho. Eu preciso do Senhor na minha vida. Depois de 6 meses, minha esposa se decidiu ao lado de Jesus. Meus músicos voltaram tudo para o Senhor. Estão lá no Rio, todos eles. O Amós, Daniel, Moisés. Todo ano a gente se encontra quando eu vou ao Rio. O Senhor transformou a maldição em bênção. Claro que Deus não queria que eu fosse drogado, que eu usasse cocaína. Mas Deus transformou essa maldição em bênção, porque através da droga que eu conheci, eu pude entrar no meio do tráfico e pregar a palavra de Deus. E alguns traficantes se converteram para a glória do Senhor Jesus. Tem a consequência do pecado. O Carlinhos foi um que foi alcançado e 9 meses de vida cristã. Andava comigo, testemunhava, estava trabalhando numa farmácia. Ele era um dos líderes do tráfico do morro. O Carlinhos trabalhava numa farmácia e depois de 9 meses de vida com Cristo, ele chegou para mim numa sexta-feira e disse: Tony, tu ora por mim, porque estão querendo me matar. Eu disse: Carlinhos, o inimigo está fazendo medo a você. Ele disse: não, Deus já preparou o meu coração. Se os meus inimigos me matarem, eles vão matar o corpo, porque o meu espírito pertence ao Senhor. E realmente no domingo o Carlinhos estava de plantão na farmácia, uma farmácia que ele trabalhava na praia de Caraí. E ele costumava chegar no final do culto quando ele estava de plantão. E no domingo ele não voltou. Na segunda também não. Na terça-feira nós encontramos ele perfurado de balas na Praia das Pedrinhas em Niterói. E a Bíblia que eu havia dado de presente a ele, a irmã dele me devolveu. E todos os versículos que falam em ressurreição em Cristo estavam sublinhados. O pai de Carlinhos, que não era crente, gritou no cemitério: mataram o corpo, mas o espírito voltou para Deus que deu. Teve o Ivan, que nós encontramos ferido, depois de trocar bala com a polícia. Os comparsas o abandonaram. Nós pegamos o Ivan, levamos para a igreja, levamos para o hospital, cuidamos. Está até hoje lá servindo o Senhor, para a glória do Senhor. Deus transformou essa maldição em bênção na minha vida. Depois de 3 anos pregando a palavra no morro, Deus nos mandou de volta para João Pessoa. E lá, meu irmão que era traficante se converteu. Minha mãe, eu tive o privilégio de batizar minha mãe. Que grande tem sido a obra que o Senhor tem feito através da nossa vida. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glorificado o nome de Jesus. Então, por alguns anos da minha vida eu fui o filho caçula. E você conhece o texto. Nesse texto que nós lemos entra também em cena o irmão mais velho que estava em casa. E quando ele descobre que o pai matou o bezerro cevado e deu festa para o filho caçula, ele fica indignado e não quer entrar para a festa. E nós somos tentados a dar o primeiro lugar da parábola ao filho caçula, porque parece que tudo gira em torno dele. Mas o mais importante da parábola é o pai. Porque o pai que deixou a casa e correu ao encontro do filho caçula
ele sai no versículo 29, no meio da festa, e vai falar com o irmão mais velho que não quer entrar na festa. E o filho mais velho diz: olha, eu te sirvo há tantos anos, Senhor, que eu transgredi o teu mandamento, e tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Você perceba que ele não chamou o pai de pai, ele disse olha. E quando se refere ao irmão, ele diz: vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele bezerro cevado. Ele nem chamou o pai de pai, e nem chamou o seu irmão de caçula de irmão. Mas o que faz a diferença na parábola é o pai. Olha o que é que o pai responde. No versículo 31. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Você não precisa pedir nada, você é dono de tudo. Mas muitas vezes eu me vejo hoje, eu vejo que muitas vezes eu estou parecido com o irmão mais velho. Me acho no direito de, porque sou pastor, porque prego, porque canto para o Senhor, e às vezes eu acho que eu sou melhor do que um traficante, do que uma prostituta, do que um homossexual, e eu sei que eu não sou. E quantas vezes pessoas também estão dentro da igreja, e porque são dizimistas, têm uma carteirinha de membro, participam do departamento da igreja, e se acham melhor que as outras pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. De alguma forma, direta ou indireta, eu e você estamos parecidos com algum desses três personagens. Com quem você se parece mais nesta noite? Você sabe. Afinal, só quem sabe é você e Deus. Com quem você está mais parecido? Com o filho caçula? Você abandonou o pai e foi embora da casa do pai? Ou você está mais parecido com o irmão mais velho? Ou quem sabe, você se parece com o pai? É com ele que nós devemos parecer. Como é que você está? Feche seus olhos, curve sua cabeça e ouça o que o pai diz a você. Também tinha 2 filhos, e o mais moço pediu parte dos bens e foi embora de casa. Ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua. Um dia ele estava num bar bebendo com os amigos de copo, amigos de farra, e houve uma briga, uma confusão no estabelecimento, e uma pessoa veio caindo sobre o filho caçula, e ele, para não se envolver na briga, empurrou aquela pessoa, perdeu o equilíbrio, bateu com a cabeça na quina do balcão e morreu. E a lei naquela cidade era olho por olho, dente por dente. Matou ou morreu. O filho caçula foi preso, foi julgado, foi condenado. Foi marcado o dia da sua execução. Só que na fazenda, o pai, com saudade dele, manda um dos filhos, manda o irmão mais velho em busca do irmão caçula. O pai disse: filho, vai procurar o teu irmão e não volte aqui sem ele, eu estou com saudade do teu irmão. O irmão mais velho partiu e chegou na cidade onde seu irmão caçula estava, faltando apenas algumas horas para a execução do seu irmão. E ele ficou no meio da multidão, lá na praça, quando de repente ele viu aquele condenado, maltrapilho, cabelo grande, barbudo, e ele reconheceu que era o seu irmão caçula. E o seu irmão caçula foi colocado no patíbulo, uma corda no pescoço, e ele começou a gritar: esse é meu irmão que eu vim buscar, não matem, meu pai está em casa esperando por ele. Mas as pessoas não davam ouvido, mandavam ele ficar calado. E de repente, para sua surpresa, o juiz faz um aceno e pergunta, conforme está escrito na lei da nossa cidade,
Esse jovem vai morrer, mas se alguém quiser trocar de lugar com ele, ele será liberto. Alguém quer trocar de lugar com ele? E as pessoas zombavam: enforca-o, enforca-o. E o juiz disse: tem alguém que quer trocar de lugar com ele? E uma voz se fez ouvir, um braço se levantou no meio da multidão e disse: eu troco de lugar com ele. Era o irmão mais velho que chegava àquela cidade. O irmão caçula ficou tão emocionado que desmaiou. E quando ele recobrou os sentidos, não estava mais no patíbulo. E quando ele olhou para o alto, lá da forca, o seu irmão mais velho já havia sido enforcado em seu lugar. Não teve tempo para nenhum abraço, nenhuma palavra, nenhum toque. E ele começou a chorar muito. E alguém chegou para ele e disse: não chora, eu tenho um recado que teu irmão deixou para você. E ele disse: o que é? Teu irmão mandou te dizer que você volte para casa correndo depressa, porque o teu pai está te esperando. Tu estás perdoado e teu pai está em casa te esperando e quer que você volte. Você não precisa morrer. O teu irmão mais velho já veio, já morreu no meio do teu lugar. Jesus já veio e pagou o preço da minha culpa, da tua culpa. Agora é só voltar para casa. E o Senhor diz para você: o que aconteceu? Você mudou demais. Já não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dons que eu te dei já não os vejo mais. Você os desprezou. Como um vaso encostado ficou. O Senhor diz para você: eu ainda te quero, ó vaso encostado, pelo tempo esquecido. E se ainda estás sujo num canto desprezado, vem que eu te limpo. Quero que sejais usado. Eu ainda te quero, ó vaso encostado, pelo tempo esquecido. Inutilizado. Se pra nada prestas e falei que não tens mais jeito de
quebro e refaço, pois quem é o vaso diante do oleiro? Feche seus olhos. Se você está parecido com o irmão caçula, você foi embora de casa, ou seja, você nunca ligou para o Senhor, e nesta noite o Senhor toca no teu coração e você entendeu a mensagem, entendeu que o Senhor te ama, quer que você volte para Ele. Se você entendeu esta mensagem, eu convido você neste momento, onde você está, a orar comigo, fazendo esta oração de entrega, confessando Jesus como teu Salvador. Provai e vede que o Senhor é bom, pois eu sei os planos que tenho para vós. Deus diz: eu sei os planos que eu tenho para você, são planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e o futuro que você precisa. Se você quiser nesta noite, amado, você que fez essa oração de entrega, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você agora. Deus te abençoe, querido. Estou vendo tua mão. Deus te abençoe, amado. Estou vendo tua mão. Deus te abençoe, querido. Estou vendo tua mão. Deus te abençoe, meu amado. Estou vendo tua mão, querido. Deus te abençoe, amado. Estou vendo tua mão, querido. Pode baixar. Deus te abençoe, amado. A igreja continua com os olhos fechados em oração. Você que deu um sinal com a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem. Não tenha vergonha não, vem. Não tenha vergonha não. Vem aqui na frente, vem. Aleluia. 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 Eu quero convidar os crentes da igreja, uma pessoa aqui ao lado de cada pessoa dessa aqui, vem. Cadê um irmão junto com o irmão abraçadinho? Um irmão junto com o outro irmão abraçado. Um irmão ajoelhado aqui junto com esse irmão que está aqui na frente. Fica com ele assim. Isso. Aleluia. 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 Esse é o milagre de Deus, amado. Há mais alguém? Há mais alguém que fez esta oração comigo de entrega, de reconciliação? O Senhor está na porta de casa, olhando para você, olhando o teu retorno, o teu regresso. Aleluia! Santo, Santo! Aleluia! Mas vem aqui para ficar junto com a nossa irmã que está ali ficando. Vem, fica abraçadinho com ela. Aleluia! Eu ainda te quero. Ó vaso encostado pelo tempo esquecido. Aleluia! Inutilizado.
você acha que os seus não estão olhando o que é que você está fazendo, o que você está vestindo, o que você está comendo. Não. Se tem alguma coisa que precisa ser mudada na tua vida, é o Senhor Jesus quem vai mudar. Não somos nós, não. Aleluia! Aplauda Jesus, está vindo mais uma vida ali. Glória a Deus! Aleluia! Fica com ele. Aleluia! Aleluia! Vamos tocar. Vamos tocar. O pastor desta igreja está vindo mais pessoas ali. Abraçadinho com ele, glória. Oh, aleluia! Pastor Carlos estará orando pelas nossas vidas. E não esqueça, tem festa no céu por causa de vocês agora. Foi Jesus quem prometeu. Foi Jesus quem disse. Tem festa no céu por sua causa. Glória a Deus, glória a Deus. Deus inicia hoje uma nova etapa nas nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Deus inicia hoje uma nova etapa na história da minha vida. Deus inicia hoje uma nova etapa na vida dessa igreja. Hoje de manhã, quando se converter a uma pessoa no trabalho em espanhol, o Senhor me deu uma palavra, e eu creio que foi Ele, dizendo que dentro de pouco tempo este lugar estaria cheio. Ele estava falando da igreja hispana. Eu sentia este lugar cheio nesta manhã. Deus me comunicava com o calor das pessoas que estavam na igreja. Agora isso vai depender de você também. Quem você vai trazer aos pés de Jesus? Eu quero dizer que também hoje o Senhor me fez sentir, falando comigo enquanto ouvi essa mensagem, que uma nova etapa se inicia no meu ministério. E eu sei que Deus tem obras gloriosas para fazer aqui. Se Deus fez isso, que nós ouvimos na vida deste homem e na vida de muitos que estão aqui, que eram drogados, traficantes, eram pessoas que judiavam da família, maltratavam os outros, não respeitavam ninguém. Deus pode fazer na vida daquela pessoa que você pensa que já desistiu. Não desista. Deus não desiste dos seus planos. Está chegando mais uma vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O que Deus pode fazer através da tua vida, nem você imagina. Nem você imagina. Deus pode levantar o mais vil, o mais desprezado, aquele que você olha e diz: não, esse não tem jeito. Deus pode, e Deus fará. Aleluia! Será que nós podemos orar? Escutem bem. Toda vez que Deus começa a fazer um movimento assim como este, nós seremos mais tentados, nós teremos mais lutas, mais tribulações, ouviremos coisas que não gostamos, mas não morda a isca do inimigo. Escute o que eu estou falando hoje. Ignore. Vença com a palavra de Deus. E nós vamos orar agora por essas vidas que aceitaram Jesus, por essas vidas que hoje renovam as suas forças diante de Deus e não serão as mesmas. Não serão. Não serão. Tem gente aqui
que ainda vai dar muito orgulho para a família. Pessoas aqui que Deus está restaurando de uma maneira tão gloriosa que vocês sentirão orgulho de dizer algo a respeito dessas vidas. Isso não se faz à toa, meus queridos irmãos. Isso é uma operação do poder de Deus. Está chegando mais uma vida. Você imaginou o que Deus pode fazer se nós trabalharmos? É algo tremendo, maravilhoso. Quantas vidas aqui. Ore comigo agora. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te adorar de todo o meu coração nesta noite, porque aqui, neste culto, nesta noite, nós vimos o cumprimento da Tua Palavra, Senhor, de uma maneira poderosa. E nós tivemos aqui o resultado de muitas orações, de lágrimas, de jejuns até. Mas hoje nós colhemos o resultado da Tua presença, Pai. Eu quero te pedir a Tua bênção a favor do pastor Tony, que transmitiu a Tua palavra. Através da família dele, abençoa, Senhor, a família. Abençoa o seu ministério. Senhor, nós estamos te pedindo agora. Abençoa as pessoas que chegam até a Tua santa e gloriosa presença. Pai eterno, em nossos corações agora. Escreve, Senhor, os Teus nomes no livro da vida. Restaura, Senhor, de uma maneira gloriosa e santa. Opera sinais e maravilhas desta vida. Senhor, dai dons espirituais destas vidas. Dai capacidade de louvor, de adoração, ó Deus. Que essas vidas recebam agora o poder, a graça, a unção do Teu Espírito Santo para serem mais do que vencedoras no Teu nome glorioso. Pai, a Tua igreja abençoa essas vidas. Nós abençoamos essas vidas, ó Pai, no nome maravilhoso de Jesus. Nós queremos, Senhor, vidas transformadas. Eu te agradeço, Pai, pela salvação dessas vidas, em o nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Sopra o vento, a chuva cai, não vou me esconder. Deixo a água me molhar, só pra ninguém saber que no meu olhar estão as lágrimas que inundam o meu ser. E me sinto só, a janela do meu ser tão triste se fechou. Tudo é nada sem você, o encanto se quebrou. Mas se a ilusão eu quis, confesso estou infeliz. Mas quero lhe pedir perdão e voltar pra casa. Não vou viver outra vez, pois eu não consigo andar sem você. No meu mundo tão pequeno, eu só quero seu alento, ó Pai. Eu só quero o seu. Não vou viver outra vez, pois eu não consigo andar sem você. No meu mundo tão pequeno, eu só quero seu alento, ó Pai.
Pai. Eu só quero o seu amor. Tantas vezes procurei alguém pra me amar, mas amor igual ao seu não pude encontrar. Ah, fiz tudo errado, eu sei, tão solitário, então chorei. Mas quero lhe pedir perdão e voltar pra casa. Não vou viver outra vez, pois eu não consigo andar sem você. No meu mundo tão pequeno, eu só quero seu alento, ó Pai. Eu só quero o seu. Não vou viver outra vez, pois eu não consigo andar sem você. No meu mundo tão pequeno, eu só quero seu alento, ó Pai. Eu só quero seu amor, seu amor.